Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E nesta semana, nós estamos trazendo os insights importantíssimos para você romper de vez padrões negativos e alcançar o sucesso que você merece. Alguma vez você já passou por alguma situação em que você tinha experiência, você tinha todo o conhecimento técnico, mas não conseguia desempenhar bem, não conseguia ter um alto desempenho, ou até mesmo não conseguia conversar com as pessoas necessárias de igual para igual? Pois é, hoje nós vamos trazer para você esse conhecimento, uma história real de uma pessoa que tinha tanto conhecimento técnico, tinha tudo para ser um gerente, até mesmo um diretor da empresa, de tão conhecimento que ele tinha do ramo, do que ele fazia, da profissão dele, mas ele não conseguia se comunicar com a diretoria, ele não conseguia se fazer ouvir, porque ele tinha alguns bloqueios. Então, se você já passou por essa situação antes, ou se você até mesmo passa, ou conhece que alguém passa, peço a você que encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Também deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E hoje nós vamos falar sobre romper padrões, porque em determinados momentos da nossa vida, nós criamos padrões por tudo que nós vimos, ouvimos e escutamos, e aí quando chega um momento em que nós temos que romper com um padrão, a gente não consegue e ficamos calados ou aceitamos situações que não convêm, que não fazem parte do nosso sucesso. Então, hoje aqui eu trago a história para você de uma pessoa que já tinha anos na empresa. Tecnicamente falando, ele era a pessoa que mais conhecia do assunto dentro daquela empresa, tinha certeza em todas as reuniões, quando estavam sendo discutidos assuntos técnicos, ele tinha certeza de qual caminho deveria ser tomado, qual era o melhor caminho para a empresa, o caminho mais fácil, mas ele não conseguia se pronunciar nas reuniões. Essa pessoa, quando me procurou, ele já tinha tentado de tudo, já tinha tentado até mesmo outros tipos de terapia, né? Não que o coaching é uma terapia, o coaching não é uma terapia, mas como eu tenho uma formação também em hipnoterapia, eu consigo tratar algumas determinadas causas diante do foco que é o nosso negócio, em você ter alta performance, em você trabalhar a sua inteligência emocional. Então, todas as sessões que eu faço não são visando tratar problemas, mas quando eu identifico um problema que está agindo na sua alta performance, eu tenho conhecimento para ir até ali e resolver isso. E foi o que aconteceu com esse meu aluno, com esse meu coach, como a gente costuma chamar, né? Então, só para você entender um pouquinho melhor do caso dele, ele era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente assim de raciocínio rápido, ele conseguia ter respostas rápidas, mas ele não conseguia se pronunciar em reuniões, e ele trazia esse problema desde a época de escola. Ele me dizia que quando ele estava na escola, ou até mesmo na faculdade, nos cursos de pós-graduação que ele havia feito, sempre que tinha que fazer algum trabalho, e eram em grupo, ele buscava alguém para falar, para que ele praticamente fizesse, ele fazia praticamente todo o trabalho, ele explicava para essa pessoa e a pessoa ia lá e apresentava o trabalho. Então, ele já apresentava ter um bloqueio em falar em público já de um certo tempo. E aí, quando ele estava na empresa e ele foi crescendo com a empresa, ele houve uma questão de que chegou um momento que ele não crescia mais, porque ele necessitava já de um passo de liderança, ele necessitava falar com pessoas, né? Então, o passo de liderança é o que? É quando você está apto a gestar pessoas, você consegue entendê-los, você consegue falar na frente dele, e ele não conseguia falar na frente das pessoas. Então, ele estava assim na empresa, ele era um ótimo funcionário, mas ele não conseguia sair de um cargo de analista sênior. E aí o que acontecia, né? A supervisão direta dele gostava muito dele, entendia o quanto ele era inteligente,
começou a levar ele para essas reuniões de diretoria. Só que ele não conseguia se pronunciar. E às vezes as reuniões iam para algumas frentes de debate que ele tinha a resposta, mas ele não conseguia dar resposta. Em alguns momentos, ele chamava até o próprio supervisor para que eles pudessem sair da sala, ele lá fora falar com o supervisor qual que era a ideia dele, o que ele achava, e depois eles entravam e o supervisor falava no lugar dele, já que ele não conseguia falar. E isso estava atrapalhando muito a carreira dele. Né? A gente até fala assim, a gente tem que criar backups para a gente poder crescer, e essa era uma preocupação da liderança dele, porque a liderança dele queria crescer, o via como uma pessoa ideal para assumir o cargo, e ele não conseguia. E aí uma questão que às vezes as pessoas podem trazer aqui é falar assim, mas Gi, geralmente quem tem um perfil nato para liderança é um perfil influente, um perfil dominante, dominante influente, influente dominante, esses são perfis natos. E talvez ele fosse um perfil um pouco mais conforme, não seria por isso? E minha gente, não é. Eu fiz o perfil comportamental dele, ele era uma pessoa influente, acredita? E ele não era introvertido. Mas daí nós fomos entender nas crenças, ou seja, no que ele aprendeu desde a infância dele, o porquê que ele tinha esse determinado comportamento. E nós conseguimos identificar que houve uma situação específica, que eu não vou detalhar aqui, mas houve uma situação específica na infância dele, em que ele se sentiu humilhado na frente de outras pessoas, e isso criou um trauma tão grande nele que travou ele para isso. Então, toda vez que ele se via diante de pessoas, ele travava, porque é inconsciente. Se você não assistiu a aula de ontem, eu recomendo que você vá e assista, mas resumidamente falando, eu expliquei como o cérebro consciente conversa com o subconsciente através das emoções. Então, quando o cérebro dele consciente ele buscava aquela informação de como ele deveria se posicionar na frente das pessoas, ele deveria de falar na frente das pessoas, se comunicar, ele recebia uma informação tão negativa, uma emoção tão negativa, que ele simplesmente ficava calado. E como que nós resolvemos essa situação? Nós fomos até a causa raiz com técnicas de PNL e nós ressignificamos essa memória do passado. E aí, ao ressignificar essa memória do passado, ele destravou. Ele começou a participar das reuniões, ele começou a falar nas reuniões, ele começou a se soltar. E aí é o que nós chamamos de um ciclo virtuoso. Por quê? Porque a partir do momento que ele destravou e ele conseguia desempenhar a tarefa que ele exigia ser necessária, ele conseguia ver que ele conseguia, ele via que ele conseguia, isso dava segurança para ele, aumentando a segurança dele, ele desempenhava melhor e ele foi melhorando, melhorando, a ponto de algumas semanas depois ele não precisar de ninguém para intermediar. E o mais legal de tudo, todo mundo à volta dele reconhecia o quanto que ele tinha mudado, né? E eu digo para você, foi um detalhe, foi um detalhe percebido e muito bem trabalhado para ele destravar isso, tá? Então, isso não é algo que o coach traz, né? O processo de coaching não traz esse trabalho, essa ressignificação de passado, já são outras técnicas, outras formações que eu tenho que permite que eu entenda isso e refaça para que a pessoa possa ressignificar e sim desempenhar o que ela quer. Né? E o mais gostoso de tudo, que após alguns meses, o líder dele foi promovido e ele pôde ser promovido no lugar do líder. Né? Então, nós fizemos todo um processo para que ele soubesse trazer uma liderança muito boa. E como o perfil natural dele era influente, então ele deu um líder muito gostoso, aquele líder que realmente as pessoas seguem pelo exemplo. Né? Então, olha só como a gente consegue sim destravar situações. Então, eu trago esse caso aqui para você que você tenha isso em mente. O que será que na sua vida está te travando que às vezes você nem sabe? No caso dele, ele até sabia, ele desconfiava que era essa situação e quando a gente trabalhou, se provou ser, não foi necessário fazer regressão nem nada. O
técnicas de PNL, outros tipos de técnicas de PNL foram empregadas no caso dele. Mas, às vezes, a gente nem sabe o que está nos bloqueando. Então, por isso que se torna muito importante a gente passar por essas técnicas de PNL, né? Como eu já até citei ontem aqui, às vezes as pessoas me perguntam como também trabalhar isso, né? E eu falo para você, pelo menos eu tenho duas maneiras de trabalhar isso, através do curso Reconstruir, onde nós trabalhamos essas crenças, a gente vai trabalhar você desde a sua infância até mesmo o seu futuro. Então, é uma imersão de um dia inteiro, onde você passa por aprendizados, entendendo através da neurociência, PNL, comportamentos, enfim, hábitos. Você começa a entender, às vezes, por que você não está tendo o resultado que merecia ter, por tudo que você já conhece, por tudo que você se esforça, e também através de mentorias. Às vezes não é necessário você até fazer um processo de coaching para resolver. Às vezes a mentoria já resolve pontualmente esse problema que você tem. Então, essa é a dica que eu trago hoje aqui para que você possa identificar e superar esses limites que você tem tentado superar e não tem conseguido, para você alcançar o sucesso que você deseja, que você merece, porque existe sim soluções e você não precisa estar muitas vezes passando meses e anos em terapias convencionais, como muitas vezes as pessoas acabam fazendo. Não estou dizendo que terapia convencional não é recomendado, dependendo da situação. A gente tem a introdução, sim, uma terapia convencional com um outro profissional, e pontualmente nós trabalhamos aquilo que te impede de alcançar a alta performance. Mas estou dizendo, sim, que existe luz no fim do túnel e um túnel que você possa percorrer mais rapidamente, está bem? Então, essa é a dica que eu trago aqui para você hoje, para que você possa estar refletindo, ver se não é o seu caso, se não é algo que você também precise trabalhar, e para que você possa realmente se soltar, como foi o caso desse meu aluno, para que você alcance, sim, a alta performance que você deseja, que você merece, tá bom? Então, eu fico por aqui, peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito e ative os sininhos para receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã, 7h27, para o próximo vídeo. Um excelente dia a todos e até amanhã.